A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Como é que tá? Hoje é 28/7/2022 e hoje nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco sobre a obra missionária. Falar sobre missões para mim é muito importante porque nós precisamos animar os nossos jovens, nós precisamos desenvolver o ministério missionário da nossa igreja. Nós não podemos deixar fugir dessa responsabilidade que é falar do amor de Deus. E a obra missionária para mim é muito importante. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência. Eu vou trazer um estudo, partes em partes, um estudo. Começando de hoje, eu vou trazer algumas porções desse estudo que eu peguei lá no site gospelmais.com.br. É um site muito legal. Eu peguei esse estudo e eu vou falar sobre ele porque eu concordo com ele, tá? Então, fala o seguinte, só fala sobre as concepções positivas e negativas acerca do ministério missionário. Missões é um ministério e a igreja precisa exercer esse ministério missionário. Amém? Mas tem algumas concepções positivas e negativas. Vou falar um pouco aqui hoje sobre esse assunto. A concepção de missionário na igreja brasileira tem mudado nos últimos anos, mas ainda não mudou o suficiente. Positivamente falando, o ministério missionário é visto na igreja como um trabalho que envolve muita renúncia e, consequentemente, o missionário é visto como alguém caracterizado por uma disposição incrível de renunciar. O missionário é visto, na concepção de outros, o ministério missionário é exercido por pessoas que têm um amor a Deus um pouco acima da média. No entanto, como missionário, eu entendo que o nosso amor a Deus é tão falho e tão frágil quanto qualquer pessoa, qualquer crente. No campo missionário, estamos simplesmente realizando a obra de Deus, a qual Deus nos confiou. É isso que nós estamos fazendo. Nós não somos melhores, nós não somos maiores, nós somos pessoas comprometidas, responsáveis por anunciar a palavra do Senhor. Esse é o nosso trabalho no campo missionário. De maneira que o que falamos não é o resultado de um amor acima da média, nem de uma capacidade extraordinária de renunciar. Nós missionários não temos essa capacidade extraordinária de renunciar. Nós renunciamos, é bíblico. Para ir para o campo precisamos renunciar muitas coisas, mas nós não estamos acima da média, né? E nós vamos ver agora algumas posições negativas sobre o ministério missionário. Negativamente falando, devido à atitude de alguns missionários, esse termo e ministério evoca na mente de algum o conceito de pedinte, de mendigo, de pessoas que andam pelas igrejas levantando fundos, levantando suprimentos para ele próprio, para a família, né? E infelizmente, devido a algumas atitudes de alguns missionários, é dessa forma que alguns veem os missionários como mendigos, como pessoas que estão pedindo dinheiro, né? De igreja em igreja pedindo dinheiro. Na mente de outros, o termo missionário evoca a ideia de alguém que vive pela fé, mas uma fé mendicante. Para outros, esse termo ou ministério está estritamente relacionado com o sofrimento, de sorte que missionário é sofredor. Não passam de termos sinônimos, ou seja, sofrimento e missão é a mesma coisa. Não é bem assim. É alguns conceitos que algumas pessoas veem a obra missionária, né? Então, acaba comparando missão e sofrimento a mesma coisa, mas não é bem assim. Nós, missionários, nós não somos sofredores. E se sofremos é por amor à causa missionária. Para alguns, o termo missionário traz à sua mente a imagem de uma pessoa que vivencia experiências esdrúxulas. Podemos acrescentar ainda a tudo isso a concepção que alguns têm de missionário como aquele que é menos preparado que não serviu para ser pastor e por isso foi enviado para o campo.
Alguns pensam assim, olha, o cara ele foi enviado para o campo porque ele não deu para ser pastor, não deu certo ser pastor. Então o lema desses é, como eles não servem para ser pastor, então vamos enviá-lo como missionário. No entanto, como deve ser encarado o ministério missionário? Qual deve ser a posição da igreja em relação ao ministério missionário? O que o ministério missionário exige do missionário no campo transcultural? É isso que nós vamos discutir nos próximos vídeos, né? Então nós vimos aqui que existe a concepção positiva de ser missionário, do ministério missionário, como também existe a concepção negativa do ministério missionário. E infelizmente hoje nós vemos a concepção negativa sobressaindo a concepção positiva. Só para esclarecer, missionário ele não é mendigo, né? Missionário ele não é missionário porque ele não deu certo como pastor. Missionário ele não é missionário porque ele gosta de sofrer ou ele é sofredor. Não. Missão, o ministério missionário, missão é um ministério. E quem Deus usa, Deus capacita para o trabalho evangelizador, de evangelização do ministério. Então, o ministério na igreja não é algo que está desassociado da igreja. É algo que anda junto com a igreja. Então, o ministério missionário ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado. Missionário não é missionário porque não deu certo. Missionário é missionário porque ele foi chamado. Ele foi chamado por Deus para este ofício, para este trabalho. E nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. E nós pedimos a sua oração. Ore por nós, ore pelo nosso ministério. Nós estamos na cidade de Paratinga. Nós exercemos a função de missionário aqui nessa cidade. Estamos trabalhando para trazermos pessoas ao arrependimento, pessoas à consciência de que precisam mudar o seu comportamento, de que precisam de Deus, que precisam de Jesus. Nós queremos ver pessoas transformadas. O nosso compromisso é esse. Transformação de vidas, restauração de vidas. Nós queremos trazer pessoas para o reino do Senhor, para o reino de Deus. E nós fazemos isso através da pregação da palavra. E é a palavra de Deus que é a nossa bússola. É a palavra de Deus que é a nossa direção. Nós nos direcionamos por ela. Tá bom? Então, vamos nos próximos vídeos estar destrinchando esse assunto. Ministério missionário. Deus abençoe a vida de vocês.